Pessoal, estou aqui numa área degradada, eu já digo por que ela é degradada, mas o mais importante é que nós vamos recuperá-la. E nós vamos recuperar utilizando o princípio dos sistemas agroflorestais. Ou seja, então nós vamos recuperar ao mesmo tempo que nós vamos produzir aqui. Porque isso é uma coisa importante. A recuperação de áreas é muito oneroso, é caro. Então quando a gente alia a produção, facilita muito mais. Dessa forma a gente tem condição de recuperar muitas áreas que nós temos degradadas aí no Brasil. Tá? Então, para a gente entender o começo, por onde é que a gente começa a pensar numa agrofloresta? A gente começa entendendo a área onde nós estamos. A gente começa avaliando o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, uma das coisas importantes é a gente conhecer as plantas que estão nascendo aqui no local e as plantas do entorno também. Porque não é toda essa área que ela está degradada. Tem plantas ali, tem uma floresta ali, tem uma caatinga relativamente preservada que a gente pode encontrar algumas espécies que vão ser espécies-chave para a gente trabalhar aqui as dinâmicas, os processos para a gente conseguir recuperar nossas áreas. Eu estou aqui com uma guaxuma, essa plantinha aqui, dessa florzinha, é uma espécie de guaxuma, que já está me dizendo uma coisa, porque as espécies elas indicam como é que está o ambiente, como é que está o solo. Então uma guaxuma tá se mostrando aqui, está aparecendo aqui, ela está me dizendo que esse solo aqui ele está compactado. É interessante assim que muitas das vezes as pessoas falam, mas o meu solo não está compactado, tem guaxuma, mas não está compactado. Mas não é uma compactação superficial, é uma compactação subsuperficial, que é abaixo de 20 centímetros. Porque aquela camada de cima normalmente ela não está compactada, porque passa um trator, passa grade, revira solo, tem toda aquela coisa de estar revirando o solo, mas aquela camada lá de baixo ela está compactada. E aí o que acontece? Chove, aquela água vai levar todos os nutrientes embora, porque ela não consegue infiltrar no solo. E tem outra plantinha aqui, que eu já tirei ali, que é essa aqui, carrapicho. Muita gente já deve ter ficado com esses bichos grudados nas canelas aí. O carrapicho também é uma espécie que está me indicando uma condição do meu solo. O meu solo está erodido, o meu solo está degradado. O carrapicho aparece nessas áreas. Experimenta pegar um carrapicho e sair espalhando na floresta amazônica. Não vai aparecer carrapicho, né, numa área florestada já. Primeiro porque não tem entrada de luz, mas segundo porque tem uma grande quantidade de matéria orgânica, uma atividade biológica alta e ele é para um ambiente mais degradado. O carrapicho ele tem a sua função, todas as plantas têm a sua função no sistema. E a gente pode também entender com um nome que eu acho muito interessante, que alguns amigos utilizam, que é que essas plantas, além de indicadoras, elas são as plantas enfermeiras, porque elas estão vindo para suprir uma necessidade do solo, para recuperar alguma coisa que é preciso naquele solo. E só que o tempo que ela leva é longo, é longo. Então a gente conhecendo os mecanismos de como é que a gente utiliza melhor as plantas no ambiente, a gente pode acelerar os processos. A gente pode fazer uma poda, inserir outras espécies, aí que vem a necessidade e a importância de eu conhecer as outras espécies que tem aqui. Se eu estou numa caatinga, então é importante que eu coloque algumas cactáceas no meu sistema. É importante eu pensar nessas espécies que aguentam um tempo mais sem água, né? Porque se eu já estou na caatinga, eu também já estou olhando para uma outra coisa, que é o quê? A topografia e alguns outros elementos. Como é que está o meu terreno? Como é que está a minha água, né? Porque eu falei água, eu estou fazendo uma associação aqui. Primeiro eu preciso saber a inclinação do terreno, como é que está, de onde é que, quando chove, por onde é que escorre a água, se é que escorre, né? Porque o ideal seria que não escorresse, mas quando escorre, por onde é que escorre, para a gente já trabalhar a questão da gente colocar matéria orgânica ali para segurar essa água. E aí a gente faz uma relação, então, de começar a entender esses fenômenos que acontecem aqui, né? De, por exemplo, a topografia, ela também muitas das vezes influencia a questão de direção dos ventos. Por onde é que está, para onde é que está, por onde é que vem o vento, por onde é que ele passa, qual que é a minha orientação aqui no sentido de sol, né? Por onde é que o sol nasce, onde é que ele se põe, porque isso vai estar relacionado diretamente ao meu planejamento aqui. A gente conhecer o histórico da área é uma coisa muito importante também, porque o histórico da área vai me dizer o porquê que essa área está degradada. Se eu tenho uma área ali que não está degradada, e eu tenho uma área aqui que está degradada, por que essa área está degradada? Essa área já teve plantio de milho, já teve diversas outras culturas. Teve uma construção, eu estou falando aqui do lado de uma BR, teve uma construção, uma duplicação da BR. Nessa duplicação da BR,
que aconteceu? O pessoal veio aqui, tirou muita terra para fazer o aterro ali, para utilizar para BR. E justamente tiraram essa camada superficial, que é uma camada aí, que é onde concentra a maior quantidade de nutrientes. Ou seja, foi embora. Então, saber, perguntar para meus vizinhos, o que é que eles plantam, o que já foi feito por aqui, porque aí eu já sei quais são as plantas que se dão bem aqui. Né? Eu falei de conhecer as plantas do ambiente mais natural, mas saber também as cultiváveis, né, que o pessoal utiliza aí para produzir, para vender, para comer, para eu saber como é que se é condizente com o meu projeto de agrofloresta aqui. Tá? Então, conhecendo esse histórico, conhecendo o histórico da área, no sentido também de, né, eu falei da pluviosidade, mas quando é que chove? Quanto que chove? Então todas essas informações eu vou unindo para trazer informações relevantes para o meu projeto. E aí também tem uma parte que é importantíssima de conhecer diretamente o meu solo. Como é que ele está na parte química, como é que ele está na parte física. Então agora eu vou mostrar aí, eu vou fazer, já aproveitar e fazer uma coleta de solo, porque nós vamos mandar para fazer análise dessa área aqui. Então acompanha aí que a gente já vai mostrar agora como é que vai ser a coleta e vamos dar encaminhamento e vai ter uma continuidade de diversos outros vídeos falando não só aqui do planejamento, mas da execução mesmo, de detalhes que são importantes e você pode ir aprendendo aí para fazer o seu projeto agroflorestal. Vamos lá para ver o solo. Pessoal, então vamos olhar agora mais para o solo. A gente percebe que ele tem um pouco de areia, mas a predominância é argila, tá? Mas ele tá fácil de trabalhar. Essa camada aqui mais de cima, ó. Consigo cavar com o dedo aqui, ó. E aí, vamos dar uma olhada naquilo que eu falei, ó. Do lado aqui, nessa camada bem fofinha, tem uma guaxuma nascendo aqui, ó. A raizinha da bicha, tentando chegar mais fundo. Então, uma forma da gente poder olhar o solo é a gente cavar, né? Ver os horizontes dele, como é que tá. E uma forma de fazer isso é cavando aí com a cavadeira mesmo. Não precisa fazer aquela trincha toda, porque com o tempo também de experiência a pessoa vai fazendo, ela vai entendendo como é que é a melhor forma de fazer. Então aqui eu tô com uma cavadeira, tá? Essa cavadeira, ela tem 20 centímetros até essa primeira porca aqui, tá? Isso é um ponto interessante de se falar já, porque eu vou cavar para ver como é que tá a questão do solo aí, né? Como é que tá, para eu perceber mesmo, assim, olhando ali e entendendo. Mas com a pressão que eu vou colocando aqui na cavadeira, já dá para ter uma noção um pouco melhor de como é que tá essa compactação de solo, tá? Eu limpei aqui para tirar essa camada orgânica, para a minha amostra ela ser um pouco mais fidedigna, me dizendo como é que tá a capacidade do meu solo. Aí tem um balde aqui do lado, que é onde eu vou colocar a amostra. Mas inicialmente o que eu preciso fazer é cavar. Aí, veja aqui. Tem algum esforço que eu tenho que fazer? Agora, olha só. Cheguei aqui o quê? 5 centímetros. Com 10 centímetros eu já consigo uma terra completamente diferente. Bem duro aqui, ó. Eu bati aqui pra entrar. Eu não faço. Entende? Se tem essa compactação, quer dizer que quando chove, a água chega nessa camada, ela não tem condição de penetrar. O que ela faz? Ela escorre. Ou seja, ela lixivia. Ela leva muita terra junto. Mas chegamos nos 20 centímetros. E eu já vi que tem compactação. Vou até fazer um buraco maior depois da coleta. Mas olha só, tô com um balde aqui, limpinho, seco, tá? E com esse balde aqui, vou colocar ele aqui do lado, eu vou tirar esse filete aqui, ó. Até os 20 centímetros. Tem aqui minha primeira... De 0 a 20 centímetros, tá? O que eu vou fazer agora também? Eu vou continuar cavando, para depois desse 0 a 20, eu ver aqui exatamente onde é que está o ponto, e aí eu pegar uma amostra também de 20 a 40. Só marcar aqui na cavadeira, e aí eu tenho duas amostras, para eu entender como é que está essa parte mais superficial de solo, mas também para eu entender como é que está de 20 a 40. E eu peguei uma amostra de solo. Essa área que nós vamos plantar aqui, ela tem 50 por 50 metros. Então, o máximo de pontos que eu conseguir coletar aqui vai fazer com que a minha amostra ela chegue mais perto da realidade de como é que está meu solo. Porque eu já sei que o solo está degradado,
eu já sei que tem compactação, mas em que nível que está isso? Em que nível que está a questão dos meus micronutrientes, macronutrientes? Quanto é que eu preciso colocar? Porque essa é uma conta que ela precisa ser precisa. O ideal é que ela seja precisa. A gente pode até trabalhar com um pouquinho menos, mas às vezes, dependendo do adubo, que você coloca um pouquinho mais, está sujeito a desgringolar o negócio. Não dá muito certo. Então a gente precisa ter um olhar um pouco mais direto para essa análise de solo. Então, assim, uma coisa mais precisa. Beleza? Fiz a minha primeira coleta, eu vou agora caminhar aí pela área e fazer todas as outras. Eu já consegui entender que existe uma laje. A terra não está compactada até lá embaixo. É justamente isso, porque mecanizaram muito aqui, passaram muitas vezes o trator com a grade, revolvendo essa camada superficial, mas ficava compactado abaixo dessa camada, por conta do peso do trator. E quer saber de uma coisa? Nós vamos utilizar o trator aqui. E nós vamos gradear essa área aqui. Por quê? Porque é muito mais fácil eu trabalhar com a grade do que eu tentar fazer tudo manualmente. Embora tenha algumas coisas que eu estou fazendo manualmente aqui. A exemplo de começar a roçar. Já comecei a roçar uma parte. E aí, uma das coisas importantes, né, da gente olhar é essa parte química, essa parte física e também a parte biológica. De cara também já dá para ver que ela é bem pobre, porque não tem matéria orgânica, não tem comida. Quando a gente vai trabalhar a biologia do solo, é como se a gente tivesse criando boi. Como é que cria boi? Tem que ter pasto, tem que ter comida. Se a gente está trabalhando que seja uma microfauna, ela também precisa comer. Então a gente precisa dar alimento para ela. Então, vendo já essa quantidade de matéria aqui, que assim eu vejo mais solo exposto do que solo coberto, já dá para eu saber que a biologia do solo está bem fraca. Então eu preciso pensar em como ativar isso também. Vamos fazer o trabalho com adubação, mas nós vamos ter que colocar bastante matéria orgânica. E o interessante é que eu não tenho tanta matéria orgânica para trabalhar nessa área aqui. E aí, acompanha aí que eu vou mostrar essa parte do trabalho, como é que nós estamos planejando para fazer o plantio aqui. Beleza? Essa só foi a primeira parte, a primeira pincelada, e já mostrando algumas coisas que você pode fazer na sua propriedade para conseguir entender onde é que você está situado, como é que está o seu projeto, tá? Então nós já estamos aqui, ó, com o solo coletado, né? Isso aqui foram de algumas amostras de solo. Aí a gente juntou tudo aqui. Eu devo ter aqui uns 4, 5 quilos de solo. Mas eu não preciso de tudo isso, tá? Eu já dei uma misturadinha ali, mas só para vocês entenderem. É importante a gente misturar todas essas amostras, porque aí a gente vai estar fazendo como se a gente estivesse fazendo uma média, né? Se eu peguei num ponto que estava um pouco mais degradado, um outro ponto que estava um pouquinho mais fértil, aí vai fazer uma média para eu conseguir ter uma noção mais real, né, de como é que está meu solo. Fazendo essa mistura toda, eu estou aqui destorroando um pouquinho, tirando algumas raízes para elas não influenciarem na minha amostra de solo. Depois que eu fiz isso, eu misturei bem. Aí eu vou pegar um saquinho aqui, que aqui cabe um bocado de solo, deve caber uns 800 gramas, 1 quilo. Aí eu vou colocar essa terra aqui, que é que eu vou mandar para o meu laboratório. Pronto, acho que até passou bastante, inclusive. Vou até tirar um pouquinho. Essa amostra aqui eu vou mandar ela para o correio, tá? Porque eu vou mandar para o correio porque é um laboratório de confiança que tem em Goiânia, que a Agrosintropia tem uma parceria, fazendo as análises boas. E aí eu mando pelo correio, eles me mandam o resultado por e-mail, tá? Então, pronto, já tem minha amostra coletada. Tudo isso eu podia ter feito no campo, mas eu estou fazendo aqui para ficar didaticamente mais fácil. Mas eu podia fazer toda essa mistura no campo, colocar no saquinho, já jogar a terra, descartar o restante da terra por lá mesmo.
mas já tem a minha amostra de 0 a 20. Tá? Vou fazer o mesmo procedimento com a amostra de 20 a 40. E aí eu vou colocar aqui uma etiquetinha identificando onde é essa amostra, tá? Para mandar lá para o laboratório, que é de Caruaru, é aqui do sítio Nossa Senhora, que é o primeiro talhão de agrofloresta, tá? Todas as informações são importantes de colocar ali. E tudo isso que eu estou explicando aqui, tem muitos detalhes dentro disso, né? Que não caberia aqui nos vídeos eu ficar entrando em cada um desses detalhes, porque é um trabalho bem técnico. A agrocintropia promove um trabalho bem técnico, então se você precisa de um assessoramento técnico mais direto, a gente tem técnicos aí em todos os biomas brasileiros, nós temos trabalho no exterior também. Então, se você precisa de uma visita técnica, de um acompanhamento, de uma consultoria, entre em contato com a gente aí pelo site agrocintropia.com.br, beleza?